A Cidade Brilhante, ou A Cidade que Nunca Dorme. Sejam bem-vindos, meu nome é Anderson e essas são As Veredas do Meio. Continuando então, desde o último vídeo, hoje a gente vai dar uma olhada na Cidade Brilhante ou na Cidade que Nunca Dorme, que é uma área turística aqui da cidade que fica bem ao lado aí de Dayantha. Começando aí, a gente já tem essa plaquinha. Como eu tinha dito no outro vídeo, né, durante os feriados a polícia vai controlar o sentido em que as pessoas caminham. Ainda estava cedo, pouca gente, tudo tranquilo, mas já fica aí, né? Geralmente em algum momento aí do meio da tarde para o fim da tarde, a quantidade de pessoal de segurança quintuplica e aí eles começam a controlar melhor aí esses sentidos o sentido por onde as pessoas caminham, né, que é para evitar acidentes, para evitar gente pisoteada, para evitar, enfim, qualquer tipo de problema quando você está lidando com uma multidão muito grande, né? Existem casos de acidentes com essas multidões há bastante tempo já, né? Mas houve acidentes nesse sentido de gente se machucando, de gente sendo pisoteada. Então já há vários anos esse controle é muito bem feito tanto pela polícia quanto por um pessoal de segurança que é contratado exatamente para ajudar nesses feriados, né? Então, além do efetivo de polícia comum, nos feriados esse contingente aumenta muito, né? Eles contratam um pessoal extra para fazer a segurança e tentar manter tudo em ordem, né? Manter aí as pessoas seguras da melhor maneira possível. A gente vai caminhando aí por essa região, então, né? A Cidade Brilhante. E essa é uma área que foi criada para ser semelhante, né? Para imitar o estilo de arquitetura da dinastia Tang, né? Que é aí o grande ápice cultural das dinastias que tiveram Xi'an como sua capital. Aí um dos palcos, né? A gente vai ver aí ao longo do caminho vários palcos. Durante a noite, todo tipo de apresentação acontece nesses palcos. Geralmente apresentações musicais, apresentações de música tradicional, então seja a música folk chinesa dos anos 60, seja a ópera mesmo, né? A ópera chinesa, ela é diferente do que a gente conhece como ópera. Ela tem um estilo próprio e tem aí até hoje os seus fãs e admiradores. Inclusive a gente vai passar logo mais pelo teatro, que é a ópera da cidade. Então, essa área foi projetada e construída com alguns edifícios que lembram, né, que imitam o estilo da dinastia Tang. E aí no meio a gente tem essas estátuas, e aí tem um pouco de tudo, né? Você tem personagens históricos de tempos antigos, você tem personagens históricas um pouco mais recentes, você tem personagens que são muito mais mitológicos, né? Quando a gente fala desse período de dinastias antigas, às vezes isso até se confunde um pouco, né? No que é um personagem histórico, o que é uma lenda, o que é um personagem histórico convertido em lenda. Essas coisas às vezes se misturam um pouco. E, e da mesma forma, aí nessas representações elas estão um pouco misturadas também, né? Então você tem personagens aí que são históricos, mas os feitos deles foram aumentados, né, ao longo do tempo e aí eles se tornam personagens quase mitológicos e tem bastante disso representado nessa parte. Ademais, ademais disso, essa é uma área que concentra também, como tudo aqui, né? Você tem uma quantidade de locais para fazer compras, como tudo que é para turistas sempre vai ter. Eu estou me aproximando aí do chamado Museu do Chocolate, que não é exatamente um museu, né? É uma loja
Mas eles têm aí então essas representações. Tá aí um dos guerreiros de terracota, teoricamente feito de chocolate. Eu não me aproximei o suficiente, mas esse aí provavelmente é feito de plástico mesmo. Mas lá dentro eles têm então figuras feitas com chocolate mesmo. É legal, mas é só para pegar o turista mesmo, né? E levar as pessoas aí a gastar um pouco mais. Vamos seguindo aí. Outra coisa legal de ver são essas moças vestindo hanfu. E hanfu são as vestes tradicionais chinesas, né, da época dos impérios. O nome disso vem de Han, que é a etnia Han, que hoje em dia, se não me engano, mais ou menos 90% da população chinesa é Han. Então, Hanfu. Han, da dinastia Han, e Fu vem de Ifu, que é roupa. Então, literalmente, a roupa da dinastia Tang, perdão, da etnia Han, né? Além disso, aí mais um palco, né? Esse palco para apresentações que são mais teatrais. Então, além dos Han terem as suas roupas, na verdade, cada um dos grupos étnicos que compõem a China hoje, que são 56, cada um desses grupos aí tem a sua própria roupa típica e, e em lugares específicos. Então, se você for para a região do Tibete, por exemplo, onde eu já estive, você vai ver pessoas utilizando as roupas que são da etnia dos tibetanos. Se você for para Xinjiang, por exemplo, no norte da China, você vai ver pessoas usando as roupas que são dos uigures, né? Que é a etnia que vive ali mais ao norte. Bom, aqui a gente já está se aproximando da primeira rua para atravessar. É bem complicadinho atravessar essas ruas à noite durante o feriado, mas aí até o momento tudo bem tranquilo. A gente só espera um pouco aí para manter a segurança. À noite, assim como tudo aí, você tem bastante gente da polícia tomando conta e garantindo que ninguém seja atropelado. Geralmente eles fecham, né? Eles têm aí umas estruturas de metal que quando o sinal abre para os pedestres, eles literalmente fecham a rua. Os caras vão correndo, elas são umas estruturas que abrem e fecham. Então eles literalmente fecham a faixa de pedestres, que é para o pessoal poder atravessar em segurança. Ali mais umas moças vestindo sua roupa tradicional. Geralmente elas vestem essas roupas para tirar fotos mesmo, né? Aí no entorno você tem várias lojas em que você pode comprar essas roupas, você pode alugar essas roupas por algumas horas. E geralmente essas lojas fazem também a maquiagem. Então entra uma moça completamente comum na loja e ela sai dali uma princesa da dinastia Tang. É bem legal de ver. Bom, aí a gente começa já então com esses prédios maiores, que são justamente esses que eu mencionei que imitam a arquitetura da dinastia Tang. Então, o primeiro deles aí é o Museu de Arte da cidade, né? Museu de Arte de Xi'an, e eles têm ali um acervo fixo e tem exposições que vão mudando, enfim, ao longo do tempo. A gente está chegando ali em uma área com essas fontes d'água e elas são ativadas por gritos. Então eu vou deixar aí o áudio um minuto. 越喊越大声。原来我听见还有海岛。哎！一二三，走！ Então é isso, né? Geralmente para fazer aí a alegria das crianças. Junta bastante criança aí em horários mais cheios. Aí a gente tem mais um palco, geralmente para performances musicais. Tem um pessoal que faz streaming, né? E que às vezes tá aí nesses palcos cantando e fazendo as suas transmissões ao vivo.
mais uma das estátuas. E isso é de certa forma um palco também, então aí a gente vê esses espaços onde cabe gente ali e eles fazem também apresentações musicais com os tambores aí neste lugar. E ali mais um espaço. É um palco realmente, né? Lá do outro lado da rua a gente vê também mais desses edifícios com estilo da dinastia Tang. Ali do outro lado a gente passou por um cinema e passou também ali por um teatro para musicais, né? Tem uma diferença, então aí desse lado a gente tem a ópera e, e do outro lado a gente tem esse teatro musical. Não fica muito claro para mim qual é a diferença entre eles, mas geralmente desse lado, geralmente se está rolando alguma ópera ou alguma apresentação de música tradicional chinesa, sempre vai para este lado. E a cidade recebe também, eventualmente, musicais da Broadway e coisas do tipo, e geralmente eles ficam lá do outro lado. Nesse mês em que eu fiz essa gravação, tá ali uma das propagandas, tá rolando Notre Dame de Paris, que é baseada na obra do Victor Hugo, né, sobre o Corcunda de Notre Dame, que é um musical em francês, e aí eles colocam legendas, né? Eles colocam um painel digital com as legendas em chinês, que é para todo mundo poder entender e acompanhar o que está acontecendo. Ano passado eu lembro que teve umas apresentações de Chicago, que é aquele musical que também tem filme, né? Que ganhou aí um montão de Oscars e tal. E geralmente aí uma ou duas vezes por ano a cidade recebe esses musicais estrangeiros e recebe também o pessoal da música erudita, né? Sempre tem aí um pianista, enfim, uma orquestra tocando, além, claro, das óperas. Outra coisa legal da gente ver aí é o pessoal já fazendo a limpeza, né? Essas áreas turísticas em geral, elas são muito, muito limpas. Então, nesses horários mais tranquilos, a gente sempre vai ver aí o pessoal fazendo a limpeza. E agora aconteceu algo que na verdade não é insólito, é bem comum, né? Se você é um estrangeiro caminhando por aqui, esse é o tipo de coisa que acontece sempre. Então eu vou deixar rolar aí a minha interação. Hello, Hello. excuse me，嗨，我们可以拍照吗？等一下。E tá aí o resultado, né? O menino se aproximou de mim, pediu licença, educadinho em inglês. Eu achei que ele queria praticar inglês comigo. Isso acontece bastante, né? Às vezes a gente tá aí andando pela rua e, e uma criança, ou geralmente um jovem adulto aí de idade universitária vem para bater um papo, dizer umas palavras e tal. Isso é bem comum. E vez ou outra eles pedem para tirar foto, né? A gente fica aí se sentindo, uma celebridade, né? Uma subcelebridade, melhor dito. Mas é basicamente um pessoal que vem de fora, né? Como eu disse, a cidade recebe muito turismo, então tem muita gente que vem de cidades muito pequenas e aí o cara não está acostumado a ver estrangeiro, né? O mesmo número de turistas estrangeiros na China comparado ao de chineses é muito pequeno. Então muitas vezes o cara não está acostumado, o cara viu estrangeiro na TV, viu num filme, mas não é uma coisa que não é comum, né? O cara não vê assim todo dia. Então acontece, assim, várias vezes eu já tirei foto com chineses que se aproximam e tal. É meio estranho às vezes, mas na verdade geralmente é uma interação muito curta, muito tranquila, e aí não tem porquê também
não tem por que pensar muito nisso. Você vai lá e tira foto. Aí uma coisa que eu fiz, e é por isso que eu tenho essa foto, né, nos últimos anos aí, sei lá, os últimos 2 anos, sempre que alguém me pede uma foto, eu dou o meu celular para a pessoa e digo, tá legal, você quer uma foto minha, mas eu também quero uma foto sua. Então tira uma com o meu telefone e tira uma com o seu aí. Então eu tenho aí guardadas várias fotos com pessoas completamente aleatórias que eu não sei quem são, mas que simplesmente pediram para tirar foto comigo. Seguimos. Agora a gente vê aí mais algumas das barracas de comida. Tem uma variedade bem grande aí de coisas para comer e beber, então tem vários tipos de chá, suco, tem máquinas, né, onde você pode comprar refrigerante, água, enfim, esse tipo de coisa. Inclusive tem algumas comidas que não são tão usuais, né? Então, a gente tinha passado lá atrás por uma barraca de fast food só com pratos envolvendo tofu. Dependendo da época, a gente pode encontrar aí também comida indiana ou comida paquistanesa. Geralmente tem aí também alguém com uma barraca com produtos que envolvam durian. Durian é uma fruta da mesma família da jaca, né? Tem aquela mesma cara, verde, grande e pontuda. E tem um cheiro absolutamente pavoroso. E o sabor que eu particularmente acho igualmente terrível. Mas é uma fruta muito popular aqui. Né? Inclusive ela é meio cara, né? Custa, sei lá, 130, 140 yuans aí, um durian inteiro. E alguns lugares, dependendo do condomínio, dependendo aí do estabelecimento, essa fruta é proibida. Porque ela tem realmente um cheiro muito forte que incomoda bastante qualquer pessoa que não seja muito fã. Então existem lugares onde ela é proibida, né, de entrar, enfim. Temos aí uma dessas maquininhas de souvenir. Esses são colecionáveis e também são gacha, né? Então você compra ali uma caixinha, essas são as coleções, você compra uma das caixinhas, mas nunca sabe o que exatamente vai vir na caixinha. E aí vai tentando até o infinito, né, para tentar completar as coleções. A gente já vai chegando aí no final, né? Quando eu voltar aqui à noite vai ser bem mais legal, porque aí vai dar para ver os palcos em funcionamento, a música, enfim, e toda a vida que acontece aqui pela noite, que eu acho muito divertido. Esse é provavelmente meu lugar favorito aqui da cidade. Sempre que eu tô meio pra baixo, né? Sempre que eu tô meio triste com qualquer coisa, eu venho pra cá e dou uma volta. Meu humor melhora instantaneamente. Aí temos um mapinha, né, para quem visita se localizar um pouco, saber onde fica cada coisa. Como dá pra ver, o lugar é bem grande, né? A gente mostrou aí basicamente tudo. Ali mais um daqueles sinais da polícia, né, dizendo, olha, ande por aqui. E umas barraquinhas de souvenir, né, coisas aí para turistas, enfim. Todo tipo de coisinha aí que turista compra mesmo, né, são as lembrancinhas da cidade. E aí antes de acabar a gente tem essa última área com o carrossel ali, né, coisas para crianças. Tem aquele Paranauê também ali, eu não sei o nome daquilo, mas as pessoas se jogam ali e tentam fazer as suas próprias formas. E outra coisa que vai ser bem legal de mostrar à noite é esse pedaço que é o roly-poly. A maioria são mulheres, mas tem homens também, né? Eles balançam ali naquelas estruturas. É um tipo de João Bobo, né?
E aí, alguns. Tem vários, antes era só uma moça e ela era super popular e continua a mais popular da cidade. Mas agora existem várias outras e aí cada uma adotou um estilo diferente, né? Tem uma que se especializou em bater nos visitantes com tubarão de pelúcia. Tem outras duas que ficam discutindo entre elas, e aí elas transformam a apresentação delas em um tipo de show de humor. Mas a original é uma coisa toda bonita, toda sublime. E eu vou tentar localizar todas elas, que elas ficam espalhadas em vários lugares por aqui. Quando eu vier para gravar à noite, eu vou tentar localizar todas elas e mostrar um pouquinho. Com alguma sorte, eu consigo tomar uma porrada do tubarão de pelúcia. Geralmente você dá para ela alguma coisa, né? E aí, se ela não gostar, ela tem o tubarão de pelúcia e ela vai te bater com o tubarão de pelúcia. É uma bobagem, mas é o tipo de bobagem que deixa os turistas encantados. E para falar a verdade, eu acho bem divertido. Então, é isso. Estamos acabando. Mais sinais de polícia ali indicando para onde as pessoas devem andar. Ali do outro lado tem mais alguns restaurantes, chá, essas coisas. E a gente finaliza aqui nesse que é o maior palco. Geralmente tem apresentações bem grandes, rolam por aqui em datas comemorativas, enfim. Lembrando que esse vídeo tem o apoio moral e cultural da Litera 7, que é uma revista de cultura muito bacana. O endereço dele está ali na descrição do vídeo. A gente finaliza por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e a gente volta logo mais. Muito obrigado e até a próxima.